O processo de heteronimia é iniciado em 1914, dia considerado pelo poeta como triunfal, pois revela a sua tendência de multiplicação em várias personalidades. Sob a perspectiva em cada heterónimo um fragmento de uma totalidade a que aspira, porque cada um à sua maneira sofre da mesma angústia de existir. Ou seja, é como se Pessoa usasse e criasse pessoas que gostaria de ser e escrevesse em nome delas. Os heterónimos. Estas várias figuras irreais a que Pessoa confere realidade assumem, através da imaginação do poeta, uma verdadeira identidade. O primeiro que iremos falar é Alberto Queiro. Nasce em Lisboa, em 1989, e morre tuberculoso em 1915, vivendo a maior parte da sua vida no campo. Apresenta estatura média, um aspecto frágil, louro, sem cor, cara rapada e olhos azuis. Não tem profissão, apenas fez a escola primária. Fica órfão de pais muito jovem e vive com uma velha tia-avó de poucos rendimentos. Queiro apareceu em Fernando Pessoa em 1914 e Pessoa afirma que este foi o dia triunfal da sua vida, pois considera-o um mestre, porque ele é o único que consegue atingir a paz, a tranquilidade e a serenidade através da recusa do pensamento e do privilegiar do sentir. Isto é visto pela frase: eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Queiro representa o oposto de Fernando Pessoa ortónimo, o remédio para a sua ansiedade e angústia. Para Queiro, a única via de atingir a felicidade é não pensar. Faz dos sentidos agora que Pessoa cria outras pessoas. É que neste caso ele está a criar uma pessoa completamente diferente dele e que ele gostava até de ser. Assim consegue assumir diferentes personalidades. Alberto Queiro propõe uma desculturalização, na medida em que nega a visão da realidade, sujeita à análise do pensamento, defendendo que existir é apenas de acordo com as leis naturais. Os poemas de Queiro estão reunidos em 3 grupos: o Guardador de Rebanhos, o Pastor Amoroso e poemas em conjuntos. Os textos de Guardador de Rebanhos mostram que Queiro pretende ser o descobridor da natureza, negando que a natureza tenha significados ocultos. As coisas são o que são e ao poeta cabe aceitá-las como elas são, sem pensar. Para Queiro o mundo é claro, evidente, simplesmente é. Com Queiro fazemos a aprendizagem do desaprender. Aceitamos a vida e a morte sem mistérios, despojados de todo o pensamento e de toda a subjetividade. As temáticas mais recorrentes no seu primeiro conjunto de textos, o Guardador de Rebanhos, são a identificação plena do sujeito com a natureza, tendo sempre um privilégio da percepção sensorial, como elementos do sol ou o vento, a tentativa de anular o vício de pensar, que podemos ver através da frase "os meus pensamentos são contentes, só tenho pena de saber que eles são contentes", ainda o facto de pensar ser fonte de infelicidade, dizendo "pensar incomoda como andar à chuva", a revelação de um sujeito em paz consigo mesmo, sem ambições, e a referência ao ato de escrever como algo natural. Ele diz: escrevo versos num papel que está no meu pensamento, sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte em mim. Há ainda uma simplicidade da linguagem, através das comparações, onde ele diz: o meu olhar é nítido como um girassol. E por último, o real é o único meio de atingir a felicidade. Ele expressa isto dizendo: sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade e sou feliz. Portanto, para as principais características da poesia de Alberto Queiro, temos como linhas de sentido a defesa da objetividade, nada existe para além daquilo que captamos através dos sentidos, tendo sempre um predomínio da sensação sobre o pensamento, ou seja, o homem deve renunciar ao pensamento, pois este implica que se deturpe o significado das coisas. Há ainda uma comunhão total entre o homem e a natureza. O ser humano deve submeter-se às leis naturais e não deve racionalizar os processos que já existem naturalmente, como é o caso da morte. Há uma presença do neopaganismo, ou seja, de uma ideia de comunhão absoluta com a natureza que resulta desta visão pagã da existência, sendo que esta consiste na descrença total do que temos para além da vida, ou seja, da transcendência. Há uma forte esculturalização, sendo que para ele pensar nas coisas é não as compreender. E há ainda um pouco de estoicismo, ou seja, uma aceitação passiva de tudo. A vida deve ser encarada como a vida dos outros seres que existem no universo. Há dias de sol e dias de chuva. Esta é a verdade suprema e só a conseguirá ter quem a realizar e quem possuir tranquilidade através dela. A nível estilístico, podemos resumir Queiro pelo uso de uma linguagem simples, um léxico objetivo,
uma adjetivação quase ausente, muitas metáforas e comparações, predominância de paralelismos e ainda de formas verbais no presente. Por último, Caeiro tem uma sonoridade característica, marcada por um ritmo lento, remetendo então para esta calma da aceitação das coisas, uma alternância entre sons vocais e vogais abertas com ausência de rimas. Em suma, é o mestre de todos os sujeitos poéticos pessoanos, incluindo o próprio ortónimo. É um pastor, por metáfora, tem uma relação pacífica consigo próprio e com a vida. Observa com um olhar ingênuo e puro e tem uma relação íntima com a natureza. Mostra um predomínio das sensações visuais e do sentir em relação ao pensar, com sempre um foco na vivência do presente.